É só me falar. Tá. Bom, eu acho que já está gravando. Dou as boas-vindas a todos. Novamente agradecer à professora Poliana e à professora Vanessa o fato de ter aceitado esse convite, que foi direcionado pela Keila, mestranda que hoje defende a sua dissertação de mestrado. Te agradecer também, Keila, o fato de ter me aceitado, né, como orientadora ad hoc e como presidente dessa sessão. E também agradecer ao Júlio, né, que sempre nos auxilia tão bem para que tudo corra bem, né, nos nossos mestrados e doutorados. Então, eu já te passo a palavra pelo prazo de 20 minutos. Se você precisar de alguns minutos a mais, pode ficar tranquila, tá? Estamos por aqui acompanhando sua apresentação. Obrigado, mais uma vez. Obrigada. Também quero começar agradecendo a todos vocês. Obrigada. Então, vamos lá. O tema desse trabalho, né, são as narrativas anti-vacinação presentes nas redes sociais, com foco nas discussões presentes no grupo do Facebook Vacinas, o lado obscuro das vacinas. Ah, meu Deus, não está passando. Não está passando. Mas está passando? Não. Vamos ver aqui. Alguns Passou. Passou? Nosso objetivo, né, foi compreender por que os discursos anti-vacinação podem influenciar nas decisões sobre imunização. E aí, para nos ajudar nessa compreensão, traçamos 3 objetivos específicos, que foi apresentar um histórico da vacina e dos discursos contrários à imunização no Brasil, que foi feito no primeiro capítulo, apresentar e discutir possíveis transformações ocorridas na sociedade que possam influenciar na forma como as pessoas estão percebendo as mensagens relacionadas à vacina, que foi feito no segundo capítulo, e identificar as características das narrativas anti-vacinação presentes no grupo do Facebook Vacinas, o lado obscuro das vacinas. Este estudo ele se faz necessário porque houve uma queda na taxa de cobertura vacinal nos últimos anos. Em 2017, foi a pior cobertura em 16 anos. Em 2018, das 8 vacinas que existem para bebês, 7 ficaram abaixo da meta. E isso já está acarretando na volta de doenças, como, por exemplo, o sarampo, que em 2018 houve 10.330 casos, com 12 mortes. Em 2019, esse número quase dobrou, já com 18.503 casos e 15 mortes. Essa é uma tendência mundial, tanto que no ano passado a Organização Mundial de Saúde elencou como as 10 principais ameaças à saúde pública a recusa à vacina. E já existem pesquisas indicando que a desinformação que circula nas redes pode estar influenciando nessas decisões. E então a gente tem aqui o primeiro capítulo, né, que é onde a gente procurou traçar os percursos históricos da vacina e dos movimentos anti-vacinação no Brasil. Procuramos nesse capítulo fazer um breve registro histórico, mostrando como se deu a origem da vacina, os primórdios ali na Inglaterra por volta de 1797, como que a vacina foi introduzida no Brasil e como se deram os movimentos, as principais resistências em relação à prática, as principais dificuldades enfrentadas. Mostramos também nos detivemos na revolta da vacina, porque foi o principal movimento, talvez o mais importante movimento em oposição à vacina, né? Então, a gente mostrou ali os antecedentes que deflagraram no conflito, como a questão da proclamação da República e a importância que estava sendo dada ao saneamento, e os discursos moralistas que circularam na época. Abordamos também nesse capítulo como se deu a campanha de erradicação da varíola, que culminou na criação do Programa Nacional de Imunizações, em 1973. Esse programa é um programa que se tornou referência para outros países, ele é reconhecido internacionalmente, e da década de 1990 para cá, até 2016, o Brasil, por meio desse programa, atingiu todas as metas de cobertura vacinal e sempre foi considerado um programa exitoso. E apontamos também no finalzinho do primeiro capítulo alguns acontecimentos que ocorreram no final do século XX, início do século XXI,
que geraram desconfianças em relação à vacina, como, por exemplo, um estudo que associou a vacina ao surgimento do autismo. Esse estudo foi refutado posteriormente, o médico autor até perdeu seu registro por questões, porque havia questões éticas ali, e só que isso aconteceu num período que a internet estava se popularizando no Brasil e isso se espalhou rapidamente pelo mundo. Esse estudo se tornou conhecido e ainda faz diferença para algumas pessoas. E aí a gente entrou, então, falamos da internet e entramos no segundo capítulo, apontando justamente aqui algumas reflexões sobre o papel da internet na disseminação de informações e na tomada de decisões, né? Então, nesse capítulo, a gente fala um pouquinho sobre o surgimento da internet, mostramos como a internet influenciou como toda nova tecnologia, né, como ela interfere na percepção das pessoas e na forma de conceber o mundo. Aí tem 3 fatores aqui que são bem importantes, que é a digitalização, a velocidade, o excesso de informação. Esse excesso de informação, inclusive, fez com que fossem necessários, né, a criação dos sistemas algoritmos, que são mecanismos justamente para a gente lidar com esse excesso de informação. Só que, se por um lado eles ajudam, por outro, existe ali tenta-se, né, vender uma ideia, uma falsa ideia de neutralidade, e que faz com que sejam criadas também as chamadas bolhas invisíveis. Os sistemas, os algoritmos, ao definirem aquilo que a gente tem acesso, eles acabam influenciando nas nossas decisões pessoais. Nesse capítulo também a gente mostrou alguns dados, trouxe alguns dados mostrando que a internet ela é uma fonte importante, as pessoas buscam nela informações sobre saúde e sobre vacinas. Essas informações sobre vacinas, por exemplo, temos pesquisas que indicam que elas aumentam a percepção. Esse conteúdo anti-vacina aumenta a percepção das pessoas quanto aos riscos da vacinação e que são conteúdos provenientes principalmente de pessoas leigas. E aí, para nos ajudar a entender esse comportamento das pessoas, né, que cada vez mais buscam na internet informações, procuramos trabalhar com alguns autores, né, o Bauman, o Guilherme Orozco Gomes, o Manuel Castells, que abordam a crise da legitimidade. As reflexões desses autores convergem para a ideia de que as instituições tradicionais do século XX elas perderam força como produtoras de sentido, né, para a sociedade. Trabalhamos também com o Anthony Giddens e o Ulrich Beck, que tratam da questão da reflexividade e da cientificação completa, né? O Giddens fala dessa questão do novo perfil de risco, das pessoas sempre preocupadas em avaliar o risco, e o Beck ele fala da ciência sendo aplicada sobre a própria ciência e da perda de monopólio da ciência como fonte de conhecimento. E aí chegamos então, com essas reflexões em mente, ao terceiro capítulo, onde foi feita a análise mesmo, propriamente dita, né, das narrativas presentes no grupo Vacinas, o lado obscuro das vacinas. Esse é o grupo público, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso às postagens, qualquer pessoa pode ler os comentários, pode curtir, pode compartilhar. Só no caso de fazer postagens e fazer comentários é que tem que se tornar um membro do grupo. É um grupo que foi criado em 2014, conta com 13.446 membros e é um grupo que conecta outros ambientes virtuais com conteúdo antivacina. E até esse foi o motivo que ele foi escolhido por mim para ser o objeto desse estudo, por trazer mensagens que circulam em outros ambientes virtuais sobre vacinação. Nós utilizamos a netnografia, que é a etnografia no ambiente virtual, e a análise do discurso, né, como metodologias. A netnografia não participante, porque eu só acompanhei, eu não fiz comentários, eu só observei. Fiz isso de forma sistematizada, fiz a partir de janeiro de 2020 até 16 de abril. Comecei a acompanhar, registrar todas as informações, todas as interações que eu via diariamente. O período da coleta de dados foi entre 10 de fevereiro e 16 de abril, porque nesse período ocorreram 2 campanhas de vacinação, uma contra o sarampo e outra contra a influenza, a primeira fase, destinada a profissionais de saúde e idosos. E aí eu entendi que, por ter campanha,
o grupo estaria interagindo mais. Então, e esse período coincidiu com o período dos primeiros registros da Covid-19 no Brasil, e isso repercutiu de forma significativa no grupo. Ao todo, foram 148 postagens coletadas. No final da coleta, eu conferi uma a uma, fui registrando numa tabela todas as postagens, o número de comentários, compartilhamentos, curtidas, e fiz uma categorização por subtemas, que era o tema principal da postagem. Foram identificados ali a relação dos antivacinas com os veganos, postagem relacionada a doenças causadas por vírus vacinal, segundo os antivacinas, sobre a questão da liberdade de escolha, postagens sobre a toxicidade das vacinas, dizendo que vacinas são tóxicas, postagens que faziam uma defesa do movimento, uma defesa do grupo, postagens relacionadas a doenças causadas pela vacinação, como, por exemplo, o autismo, sobre reações adversas e relacionadas à Covid-19. Então, foram... aí defini, então, que seriam analisadas uma postagem de cada um desses subtemas e que seriam analisadas aquelas que tivessem gerado o maior número de comentários, porque foram analisadas as postagens e os comentários. E aí, o que nos interessou, então, observar, né, nessa análise? Os teóricos da análise do discurso, eles ensinam, né, que na análise do discurso, o que é dito não é tão importante. O mais importante é a forma como é dita. Então, nós procuramos observar os modos de dizer, a forma como são construídas as identidades e as relações sociais, o uso da linguagem e de outras semióticas na busca por adesão e consenso em relação ao que é dito. E também os teóricos, né, da análise do discurso também nos ensinam que, para uma análise do discurso consistente, a gente precisa observar o contexto, observar as condições de produção daquele discurso, né? Então, nós começamos observando a questão ali da interface, né, de onde as interações acontecem. Começamos, então, observando a questão da logomarca, que já traz ali algumas informações importantes. Tem 3 enunciados textuais, né, ali parte do nome, né, o lado obscuro das vacinas. As vacinas têm um questionamento, né, as vacinas são realmente seguras? O lado obscuro das vacinas já traz uma ideia conspiratória de que tem algo escondido, e tem ali uma reivindicação, né, pelo direito de escolha. Na imagem, a gente tem a imagem do planeta Terra com uma seringa apontada, que remete à ideia ali de uma ameaça. Durante o período observado, verificamos que houve uma alteração no nome do grupo, né? O grupo, ele se chamava O Lado Obscuro das Vacinas. Aí, no dia 24 de fevereiro, ele passou a se chamar Vacinas, O Lado Obscuro das Vacinas. A gente entendeu que foi uma estratégia para facilitar a localização pelo sistema de busca. Observamos que as pessoas antes tinham permissão para fazer as postagens, né? Todos os membros podiam postar. A partir de meados de março, essa postagem passou a ser feita só pela administradora do grupo, e isso a gente relacionou com um comentário que ela fez de que havia sido denunciada por estar postando fake news. Então, a gente entendeu que a partir desse período ela ficou mais criteriosa, e observamos também que, embora o grupo tenha mais de 13 mil membros, apenas um pequeno grupo de pessoas interage ali. São sempre as mesmas pessoas que postam, que fazem comentários e que interagem. E outro aspecto que a gente achou necessário colocar, falando de contexto, foi a questão da conjuntura atual política que a gente vive, né, um período de polarização política. A gente tem um presidente que é representante de um desses polos, e essa é até uma tendência, inclusive, mundial, dos últimos 10 anos para cá, em vários países, governos voltados para uma ala mais conservadora assumiram o poder, e esses governos, esses políticos, eles têm como estratégia discursiva, uma estratégia discursiva semelhante, que é pautada ali pelo anti-intelectualismo, pelas teorias conspiratórias, pela divisão da população entre nós e eles, e por uma tentativa ali de desconstruir uma sensação de realidade partilhada. E então, chegamos então nas postagens. Aqui a gente tem as imagens, né, de cada uma delas, não vou comentar porque não vai dar tempo, então já vou me encaminhar aqui para a questão dos resultados. Entre as principais características que a gente identificou,
Temos ali a primeira dela, que é a desconfiança das instituições, dos especialistas e das autoridades estabelecidas. Em todas as postagens, né, praticamente todas as postagens, os órgãos e os profissionais de saúde, as autoridades de saúde e a mídia foram alvo de críticas e desconfianças. Isso tem muito a ver com essa questão da crise de legitimidade, né, e que pode ter sido agravada por essa questão da adoção de políticas mais conservadoras. Observamos também nas mensagens a questão da divisão, né, do entre nós e eles, nas representações ali de quem é pró-vacina, de quem é anti-vacina, nos remeteu ao que o Stuart Hall fala, que as identidades elas se constroem por meio das diferenças, e isso faz com que o diferente, às vezes, seja transformado em abjeto, né? Isso foi visto na postagem relacionada ao Drauzio Varela, na postagem relacionada ao Mandetta. A outra presença constante nas mensagens é a questão das teorias da conspiração. Ali, nas mensagens, há sempre a ideia de que há interesses escusos por trás das vacinas, há um plano para dominar o mundo, há um plano para reduzir a população mundial. As vacinas são vistas como meios de rastrear a população, controlar a população, tornar as pessoas dependentes de medicamentos, né? A quarta característica é a questão do silenciamento das vozes discordantes. Os poucos membros ali que postaram conteúdo favorável à vacina foram excluídos do grupo. A questão da convicção com que é feitas as afirmações, um tom de certeza adotado pelos interlocutores ali em relação aos efeitos nocivos da vacina. Isso a gente entende também que tem muito a ver com o advento mesmo das mídias sociais, que promoveu a opinião em detrimento da informação. Tem nas postagens também uma ideia de rede de amigos unidos por um mesmo objetivo, estamos todos no mesmo barco, e tem um tom militante também, o que nos demonstra que eles não querem apenas ter o direito de escolha, eles estão preocupados em conquistar adeptos para o movimento mesmo. O lugar de fala também foi muito observado, e os testemunhos, há sempre um lugar de fala de pai e mãe, aquela reivindicação, né? Eu sou pai e mãe preocupado com a saúde do meu filho, isso está sempre associado a testemunhos. Outro lugar de fala foi reivindicado, né? Foi o de profissional de saúde, que é muito relacionado para dar credibilidade, legitimidade ao que estava sendo dito. Outro aspecto ali, até que já era meio que esperado, que é a questão da oralidade e informalidade, por ser no Facebook já era meio que esperado, mas é bastante presente mesmo, uso de gírias, palavrões, a linguagem da internet, emojis, né? E essa linguagem, ela, embora não contribui para uma discussão aprofundada, ela contribui para aproximar os interlocutores, né? Um outro aspecto também, a questão dos posicionamentos políticos. Embora não tão recorrente, houve ali alguns posicionamentos políticos, achei importante colocar, porque mostrou assim, que nessa questão de identificação com discursos, a coisa não é bastante complexa, porque tinha posicionamentos dos dois lados, de esquerda, de direita, então assim, também não dá para categorizar e dizer que é uma coisa só, e também ali a presença de vários discursos dentro do discurso anti-vacinação. O discurso científico, por meio de links para artigos científicos, o que nos remeteu ao Ulrich Beck, né, que fala da ciência sendo usada contra a própria ciência, para justificar crenças e preconceitos. O discurso religioso, que nos remeteu ao passado, assim como lá no século XIX, acreditava-se que a cura da doença estaria associada a rituais sagrados, isso ainda é visto nos discursos atuais. A questão do discurso do direito, né, que era o discurso da revolta lá da vacina, o direito de decidir, está super presente também nos discursos atuais. E aí nos encaminhamos então para a conclusão, concluímos com a clara ideia ali de que esses discursos anti-vacina, eles ecoam, eles refletem discursos dogmáticos que estão bastante presentes no momento atual, né, e são resultado de um modo específico de fazer política. Observamos que essa questão, né, de estar podendo influenciar tem também a ver com o fato de que durante toda a trajetória da vacina, a gente percebe que nunca houve estratégias de comunicação realmente voltadas para a conscientização. Elas são sempre mais voltadas para uma mudança de comportamento, né? Assim, tem a questão ali da não pautada, né, na transformação de verdade.
Tem também uma relação com a questão da crise da democracia, desregulamentação das tarefas e deveres, que as pessoas se sentem ali na obrigação de elas próprias resolverem as questões que antes são relacionadas a uma coletividade, né? Essa questão da própria ciência sendo aplicada sobre a ciência, que gera uma infinidade de resultados, assim, e que acaba as pessoas tendo que tomar a decisão do que eu vou seguir, né? E ali de forma preponderante a influência da internet e dos sistemas algorítmicos. Por último aqui, então, já que tem vários fatores ali que influenciam nessa questão, né? A gente entende que tem que atuar em várias frentes. Primeiro, a necessidade ali de pressionar as plataformas de redes sociais para que elas realmente criem mecanismos de coibir a questão das fake news, né? Entendemos também que é importante, talvez, trabalhar com a escola por meio de programas de alfabetização, de forma que as pessoas possam ser orientadas sobre a questão mesmo dos sistemas algoritmos, possam receber informações que as ajudem a identificar uma fake news. E na questão da comunicação, assim, a gente entende que é muito necessário a gente superar a questão do discurso unidirecional, assim, que normalmente sempre se coloca como o detentor da verdade. Mais do que nunca, a gente precisa criar canais de ausculta e ouvir o público para quem a gente está se dirigindo, né? E mais do que construir para, né? Passar uma informação para, a gente tem que tentar construir né? Construir junto. Enfim, é isso então. Keila, obrigado. Até por ter atendido o tempo também, né? Passou um pouquinho, mas está tranquilo demais. É melhor a gente ter passado um pouquinho do tempo e você ter concluído de forma concatenada na apresentação, que foi de acordo com o seu trabalho, né? Com começo, meio e fim. E de forma muito clara você fez sua apresentação e teve cuidado até de fazer uma apresentação também com compartilhamento de tela. Te agradeço mais uma vez e te dou os parabéns. E então eu passo a palavra, regimentalmente, pela professora convidada externa, professora Poliana. Fique à vontade com relação ao tempo, tá, professora? Tá bem. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder estar na defesa, né? Vendo que passei pela qualificação. E mais feliz ainda em ver a qualidade do trabalho e como que a Keila conseguiu, de lá para cá, assim, um avanço considerável em termos de discussões, de profundidade dessas discussões, né? Então, fiquei muito feliz, assim, ler o seu texto, né? Muito pensando o quanto ele é necessário para esse momento que a gente está vivendo, né? Nesses debates todos, especialmente no contexto, né, da pandemia do Covid-19, como que a vacina tornou-se o grande tema, e do outro lado também, né, as fake news que vão circundando essa temática. Então, assim, mais apropriado impossível o tema, né, necessário. E, então, já dizer que parabéns, Keila, assim, eu acho que o movimento do trabalho acadêmico, né, seja lá na graduação, no mestrado, no doutorado, essa transformação, né, do aluno na formação, enfim. E aí, chamar atenção também pela fluidez do texto, né? Um texto muito bem escrito. Vocês traçaram você traçou uma narrativa muito interessante, né? De falar do contexto mais geral, mas sempre dialogando esse contexto mais geral com a questão do fake news, que é o que você estava trabalhando em relação à vacina. Apresentou lá na introdução, né, de maneira impecável, como a gente ia encontrar o seu texto, como ele estava organizado efetivamente, como você organizou o seu pensamento, né? A questão da metodologia também, né? À medida que eu ia lendo, estava ficando curiosa para saber, né, como que você efetivamente estudou e entrou nesse universo dessa página do Facebook, e você faz isso de forma muito cuidadosa. Achei interessante as escolhas que você fez, as categorias, os conceitos, né, com que você trabalhou, na ideia de identidade, de discurso, de controvérsias, né? Então,
e dialogando com autores tão necessários assim, né, e de uma densidade teórica, né? Acho que você mostra uma dimensão super importante, que é a questão do poder que a internet dá para os indivíduos, né? E como que a gente se sente poderoso diante que acha que a gente tem o mundo nas nossas mãos, mas quando na verdade a gente está se cercando dentro de uma bolha em função desses algoritmos, assim, como que você, sabendo disso também, teve que criar estratégias para que a sua pesquisa não fosse tendenciosa, né? Sabendo que você também não está imune, você também está dentro dessa bolha, né? Fica claro, né, no seu texto como a questão da vacina, que parece no primeiro momento uma questão da ciência, do universo da ciência, mas é uma questão social, científica e cultural, né? Nos vários momentos históricos que você trabalha, fica muito claro essa questão da recepção ou da pressão ou mobilização das instituições, da sociedade em torno da questão da vacina, né? Como o caso clássico lá da revolta da vacina. Um outro caso que chama a atenção é das meninas do HPV, né? Como a preocupação, quando a gente está falando de um tema, né, da sexualidade numa idade que talvez não é comum conversar sobre isso, né? Como a gente tem uma baixa adesão. Então, é muito interessante, né, a gente tirar a vacina dessa ideia da ciência, da verdade, mas também como fruto, né, uma construção social, política, e a dimensão das disputas de discurso e de poder, né? Você mostra os dados do Brasil, né, dos acessos, são dados assim assustadores, né? Quanto tempo os brasileiros, nós brasileiros, ficamos diante dessas redes sociais, especialmente o Facebook, né? E como a gente entende que qualquer informação que está lá é verdadeira. Então você mostra, né, que pode ser uma reportagem do New York Times e uma, sei lá, do Zé Ninguém, que ela vai ter o mesmo estatuto de verdade dentro das redes, né? E o perigo disso, né? Então, ou seja, isso é uma coisa assustadora, né? E pensando especificamente esse grupo que você analisou, mostra como que esses grupos também eles não estão dispostos ao diálogo, ao debate, ou seja, se você só pode comentar se você for um membro. E mesmo assim, se você é um membro e você coloca uma informação que não corresponde com aquela convicção, você é excluído automaticamente. Eles deixam claro que não existe essa possibilidade de diálogo, né? E penso que as estratégias que vocês usam como resultados e conclusões, né, mostram que não há uma solução pronta, né? É um processo, é uma construção, e acho que de valorização, sobretudo, né, das instituições de saúde, como valorização do SUS, eu acho que essa também é uma dimensão a se pensar, também as instituições de ensino, e essa responsabilidade, ou seja, cada vez mais a gente precisa cobrar dessas plataformas esses mecanismos que eles já começam a fazer, que é quando você clica lá no movimento antivacina, ele já direciona uma mensagem dizendo, né, sobre a importância ou sobre os efeitos disso, né? Então acho que a gente também precisa cobrar dessas plataformas, como você mostra no texto, é um mercado, né, absurdo, que envolve e nos transformam em números, né? E pensar mais uma coisa, né? Porque a gente está sempre dizendo assim, são pessoas leigas que acessam, pessoas leigas que estão dizendo isso, e a gente vai dizer, olha, não necessariamente. Você dá um exemplo disso, né? Que vai ter lá profissionais de saúde tentando legitimar a não vacinação, como se, sendo profissional da saúde dizendo isso, então ele tem uma autorização, uma legitimidade para dizer aquilo. Só que, para além de um profissional da saúde, aquele indivíduo é um ator social e ele está comprometido com valores políticos, sociais, crenças.
e o fato dele ser um profissional da saúde não dá uma chancela para ele dizer o que ele pensa efetivamente, ou para dizer que o que ele está dizendo é verdade, porque você mostra no texto todo como há disputas de poder, ou seja, até entre os cientistas há discussões. Se a gente olha para a discussão da vacina hoje, né, do Covid-19, quantas são as instituições que estão produzindo essa vacina, de diferentes tipos, os efeitos colaterais, ou seja, as questões éticas. Bom, estou dizendo isso tudo só porque seu trabalho me suscitou coisas, balãozinhos, assim, reflexões, e eu acho assim, fiquei lendo, fiquei pensando, o que eu vou perguntar ou o que eu vou apontar como fragilidade desse trabalho? Não existe fragilidade no seu trabalho, que ele é um trabalho muito bem feito, muito cuidadoso, assim, e eu só pensava o seguinte, assim, como que a Keila conseguiu escrever dessa maneira, com esse cuidado, nesse momento que ela está lá no olho do furacão, porque eu vejo o outro lado, né? A Fiocruz pegando fogo e a Keila, a única jornalista daquela instituição, batalhando, trabalhando. Então, assim, olha, parabéns. Depois você me conta como que você deu conta de fazer isso, para ver se eu pego a receita com você. Tá bom? Nossa, muito obrigada. Obrigado, professora Poliana. Keila, gostaria de comentar alguma coisa? Nossa, só agradecer, assim, agradecer pela atenção, porque eu sei como leu, né, a forma cuidadosa como leu tudo, desde a qualificação, a Poliana fez vários apontamentos que me contribuíram bastante, assim, eu procurei inserir ali todos os apontamentos dela, não só ela, a Vanessa também, enfim, só agradecer mesmo, e, nossa, como eu me sinto honrada de ter tido que ela tenha tido essa percepção em relação ao trabalho. Ah, sensação boa. O fato da escrita e da escrita envolver pesquisa e escrita, ela sempre é um parto, né? Todos nós que já passamos por isso, já fizemos mestrado, já fizemos doutorado, é muito complicado, né? E escrever nesse momento agora, Keila, é muito complicado, né? Todos nós tivemos um acréscimo de atribuições, de tarefas. Então, estava até conversando com a professora Vanessa antes, a respeito disso. Então, isso aí torna ainda mais relevante ainda esse esforço todo seu para chegar nesse momento aqui com esse trabalho da forma como ele está, né? Tão bem escrito, bem feito. Agradecer, então, mais uma vez a professora Poliana pelo fato de ter participado da qualificação e pelo fato de estar aqui hoje também. Eu também sou um entusiasta da qualificação, viu, Keila? E foi importante seu depoimento aqui sobre a qualificação. Não existia qualificação antes no mestrado em Direito e eu defendi muito a implantação lá, e a partir do momento que teve a implantação da qualificação no Direito, nós não tivemos mais problemas em bancas, o que acontecia anteriormente. Então, bacana o seu depoimento aqui com relação à qualificação que você passou, né? Alguns professores não gostam, né? Por que alguns professores não gostam? Porque eles têm que fazer mais de uma vez a leitura do trabalho, né? Mas colegas que até respeitam a opinião deles, mas discordam totalmente, né? É melhor a gente chegar nesse momento aqui com o trabalho já no momento oficial, no momento da avaliação de fato, certo de que vai dar tudo certo, que, né, antes sem a qualificação. Professora Vanessa, mais uma vez, muito obrigado pelo fato de ter participado da qualificação e pelo fato de estar aqui hoje na banca da Keila. E aí eu passo a palavra para a senhora. Okay? Obrigado, viu, professora? É o microfone. Professora Vanessa. Eu queria agradecer mais uma vez o fato de ter sido convidada para essa banca dessa aluna muito brilhante, que é a Keila, não é? Então, assim, eu fui professora dela em 2 disciplinas e, assim, eu já estou acostumada com esse belo texto, porque ela sempre foi muito cuidadosa, é uma menina muito responsável, assim, muito competente, né? E acho que todo mundo consegue perceber isso na redação agora da dissertação dela. Então, assim, não foi uma grata surpresa, porque eu já esperava uma coisa muito boa da Keila, pela competência dela
pela dedicação e seriedade dela nesse programa, né? Que infelizmente, né, a gente está assim apagando as luzes, não é? Eu falo aqui assim, agradecer, né, o professor Rodrigo, que não está mais na casa, mas que foi um orientador e foi uma pessoa muito importante para esse programa. Enfim, agradecer a Poliana, né, da gente estar junto aqui de novo nessa conversa, né, o Zandona, que agora teve que assumir o ADOC de algumas bancas, né. Enfim, Keila, e é isso que a Poliana destacou, e eu faço minhas, né, as palavras, eu faço como minhas as palavras dela, porque realmente todos os elogios ao seu trabalho não são falsos, né? Você fez por onde merecê-los, né? Desde assim, acho que a organização do trabalho, sabe? Assim, desde o título até você conseguir, assim, eu achei a metodologia que você apresentou, assim, muito criteriosa. É um trabalho que é uma coisa que eu vejo que às vezes não dá conta de acontecer no mestrado redondinho, é isso, né? Ter clareza na metodologia, depois aplicar a metodologia no objeto e linkar, sabe, assim, os conceitos que são explorados nos capítulos anteriores no tratamento dos dados. E você fez isso, assim, sabe, com uma metodologia muito, muito bem organizada, entendeu? Tanto na proposta, assim, você esclareceu o que você iria fazer, você deixou claro que você não iria fazer análise de conteúdo, por exemplo, né? Porque são expectativas que, às vezes, alguém tem na hora de fazer esse tipo de trabalho, de ler esse trabalho. Você fala assim, olha, que eu admiro muito quem dá conta de fazer isso, sabe? Acho que eu já falei isso nas aulas, né? Assim, autores que eles têm trabalhos que geram uma expectativa metodológica e eles, às vezes, contrariam essa expectativa, mas eles argumentam de por que eles estão propondo de outra maneira. Então, o trabalho que você organizou foi organizado, né, de uma maneira, assim, muito, muito bacana, né? E aí eu vou fazer umas observações aqui, mas no sentido de um diálogo. Porque você levanta questões, então não são questões assim para mexer no seu trabalho, eu acho que são questões que me fizeram refletir lendo o seu trabalho, não é? Então, quando no primeiro capítulo que você faz esse levantamento assim, do histórico da vacina e dos movimentos anti-vacinação, você chega até a falar um pouco da talidomida, né? Porque eu acho que é uma coisa que é interessante também, às vezes, levantar, e você, de uma certa maneira, tangencia essas questões quando você fala da ciência no segundo capítulo, que, no fundo, a gente está dentro dessa discussão sobre a relevância da ciência e do alcance da ciência. Porque quando a gente está falando da internet, também a gente está falando desse domínio da ciência, não é? Quando a gente vê, assim, do algoritmo, que parece que é só uma lógica, não é? Que é só uma coisa de um programa, e a gente vê que é um programa que ele vai atender a valores e a princípios, então ele não tem uma neutralidade. Então, aquela velha discussão da neutralidade da ciência que você traz aqui. E eu acho que é uma discussão, Keila, que agora a gente está vendo, assim, como que é preocupante, sabe? Porque, de repente, a gente, diante desses discursos como esses anti-vacina, você fica assim, é como se a gente tivesse que defender a ciência em bloco e não ser crítica em relação à ciência. Como se não houvesse espaço para a gente ser crítica em relação à ciência, né? Eu imagino assim, agora que a gente está vendo essa conversa, sei lá, você se deteve sobre essa discussão sobre vacina e de repente, assim, né, a história pôs um holofote na sua dissertação, né, Kênia? Né? Então, assim, que ali uma coisa que talvez, né, olha bem, olha a repercussão que vai ter seu trabalho agora, não é? Olha, você escreveu sobre vacina, a hora que isso estiver público, você tem que escrever artigos, Keila, não é isso? Porque você, de repente, você está tratando de um tema que é um tema que virou o tema do nosso momento. E você traz uma discussão, Keila, que eu acho que, assim, quando você faz a análise lá do discurso, que é o grande problema dessas pessoas é o fato delas não estarem abertas ao diálogo, não é isso? Porque cá para nós, eu imagino que seja necessário fazer críticas à vacina, sim, não é? Agora a gente está vendo aí, olha,
A Oxford já está desenvolvendo uma vacina que ela já está produzindo antes de ter o resultado da vacina. Então, se ela está apostando que o que ela está fazendo vai dar certo. Mas a gente sabe que no mundo da ciência não é necessariamente assim, não é? Fica parecendo que sempre os resultados virão exitosos, e a gente vê que essa disputa que nas revistas, nas publicações científicas, é justamente por isso, assim, quem é que está pagando aquela conversa do cientista, sabe? É alguém para falar bem ou para falar mal daquilo, que foi o que aconteceu no caso lá do autismo, né? Aí vê que o cara tinha interesses, então ele pode até fazer uma pesquisa, mas os interesses dele podem, de uma certa maneira, tirar a neutralidade da pesquisa que ele está fazendo. Então, eu acho que essa discussão hoje ela é muito importante, sabe, Keila? Porque a gente tende, né? Por exemplo, quando a gente se posiciona, obviamente, contra esses grupos anti-vacina, mas eu acho que assim, é contra grupos que não são abertos ao diálogo, mas que é preciso problematizar a vacina, é preciso sim, não é? Então, eu acho que essa é uma questão, porque hoje a gente está vivendo um momento que parece que você tem que, e virou isso, né? Porque tem gente que acha que a Terra é plana. Então, você fala assim, olha, eu tenho que defender a ciência de toda maneira, só que a ciência ela não é esse bloco que a gente pode defender de maneira acrítica, não é isso? Então, eu acho que é muito importante ter sempre em mente isso, entendeu? Porque e eu imagino que agora você vai ser convidada para discutir essas coisas, sabe, Keila? E eu acho que é esse receio, assim, sabe? Porque a gente, às vezes, passa a ter que defender em bloco e não problematizar, não é? E não é porque a gente vê que tem um discurso fechado e absolutizador que a gente não tem que ser crítico em relação aos temas, não é? E eu acho que isso é uma coisa a ser considerada. Tem uma parte do seu trabalho lá no capítulo 2 da internet, que é o 3.2.1, você põe o título assim, algoritmos. O que são e como funcionam. Isso aqui eu te sugiro, Keila, não é você reescrever isso, você passar para alguém, sei lá, alguém da engenharia, alguém da computação, para ler esse negócio, porque assim, eu entendo pouquíssimo disso, sabe, Keila? Mas o algoritmo é o que acontece, né? O algoritmo, quando você fala o que eles são, fica parecendo assim, que tem um monte de informação e o algoritmo vem depois. Não, porque você tem um monte de informação dispersa. O que acontece é que na internet a gente vai ter como organizar esse monte de informações, né? E o que o algoritmo faz? Ele dá os comandos, não é? Numa velocidade absurda, e o algoritmo ele estabelece assim, qual vai ser o resultado que você quer. Então, ele é o quê? Ele é o fundamento de programação. Então, o que a gente tem na internet são programas diversos, não é? Então, o que eu acho que vale a pena você pedir a alguém, porque você dá, às vezes, uma relação assim, veio antes, veio depois, entendeu? E talvez eu acho que vale a pena alguém que entenda, assim, do ponto de vista técnico, porque o que você chama a atenção do algoritmo é muito relevante. Só que não é o algoritmo que faz isso, é quem programa, não é? Quando você fala lá da metáfora da caixa preta, que tem um livro do Flusser que chama Filosofia da Caixa Preta, né? E que o Flusser fala disso, assim, que ele vai falar em relação aos games, que é um programa também, não é? E aí ele vai falar isso, assim, que o que acontece? Você vai ter a ilusão de que você tem a liberdade no jogo, não é isso? E o que acontece? Tudo está previsto. Tudo que você faz dentro de um game, o programa estabelece. E o jogador fica achando, não, fui eu que ganhei o jogo. Sei lá, ele está jogando um jogo de futebol lá dentro, ele acha assim, não, meu time ganhou, não é? E eu vejo isso, meu filho tem videogame aqui, escolhia a roupinha dos jogadores, escolhia a bola, escolhia tudo. E ele achava que ele ganhava. Não é ele que ganha, é o programa, não é? Está previsto lá. No campo de futebol, são os jogadores que ganham, mas no programa é algo que está previsto. São 1000 jogadas, são, sei lá, enésimas jogadas. E eu acho que valeria a pena alguém, entendeu? Porque tem uma hora lá que você vira e fala assim, como se tivessem os algoritmos e se tivesse que é aquilo que o Google faz, né? Quando você faz a busca, tem gente que paga para o Google, aí quem pagou vai primeiro, né? É visualizado primeiro. Aí fica parecendo que o algoritmo que escolheu que são aqueles que pagam. Não é assim, tem um algoritmo
e tem um... Não, é tudo algoritmo, né? Porque aquilo ali só funciona como algoritmo, entendeu? Eu acho que o que... Tem um livrinho que eu acho que vale a pena, não para você mexer aqui, mas vale a pena você ler. Eu acho que você tem interesse nessas coisas, sabe? Assim, politicamente a gente tem sintonia, né? Assim, de visão de mundo. Acho que essas coisas combinam. Eu até deixei aqui que chama Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política, sabe? Que esse autor aqui, ele argumenta que a gente está vivendo assim um capitalismo de dados, entendeu? E com essa coisa de que a internet, né, que as várias plataformas, que é tudo cálculo, é como se não tivesse política, entendeu? E ele vai argumentar justamente problematizando isso, sabe? Que aquela coisa assim, Vale do Silício, que é cheio de gente que não veste terno, né? Que é paz e amor, que fica lá. Mas que é todo mundo querendo o quê? Ganhar dinheiro. E quando você vê assim uma Amazon que domina a distribuição de venda, isso é o quê? Isso é monopólio, entendeu? Então, ele levanta muitas dessas questões que eu tenho certeza absoluta que vão te interessar bastante, sabe? Porque é isso que a gente vê, né? Então, eu acho que na hora de você... Eu pensei isso, assim, sabe? Na hora mesmo eu fui lá, conversei com meu filho que é engenheiro, sabe? E porque não invalida, a sua argumentação não é para falar o que é algoritmo. Então, inclusive, acho que até que você deve colocar assim o que é. Talvez só deixar assim, como funcionam, tá? Porque senão fica esperando que você explique o negócio da matemática lá. Aí, assim, como funciona. E tipo alguém que leia, que consegue fazer essa leitura sem ficar tendo que procurar livros, entendeu? Assim, a pessoa sabe como que é o cálculo funcionando no programa, entendeu? E aí ele sabe como que a frase talvez não tenha antecedência, que é uma coisa que eu intuí, mas eu não sei se também se eu estou correta, entendeu, Keila? Por isso que eu estou te falando isso, é uma intuição, assim, porque são coisas que me interessam, eu leio sobre esse tipo de coisa, então eu acho que vale a pena. E uma outra coisa que você coloca lá sobre que você cita gente, como é que chama o moço? O da Sociedade Líquida lá? O Bauman, Zygmunt Bauman. Você cita o Bauman, que é dessa ênfase no indivíduo, entendeu? Que ele coloca lá. Que eu acho que é outra discussão que não é para você mexer, não. Tá? É aquela coisa que eu estou te falando aqui. É uma conversa que a gente está tendo, né? E aí eu acho que são questões que você toca e que você vai para um doutorado, tá? Que eu sei que você vai respirar agora, mas você vai para um doutorado, né? E aí você vai ter a oportunidade de, sei lá, investigar mais coisas. Mas é porque, assim, que indivíduo é esse, entendeu? Porque quando a gente vai pensar, assim, sobre indivíduo, aí você vê um indivíduo, poxa, porque essas pessoas podiam simplesmente falar assim, tá, eu que decido, eu sou a mãe, não vou vacinar e pronto. Mas por que elas buscam um grupo na internet, sabe? Que aí assim, é uma sociabilidade, não é? É uma sociabilidade. Que indivíduo é esse que precisa desse aval, assim, de coisas? Agora tem um monte de gente discutindo essa história de fake news, né? E tem até uma jornalista que escreveu um livro sobre fake news, e ela dizendo isso, assim, por que as pessoas passam para frente fake news? Porque, no fundo, elas estão passando, não é fake news, são convicções, não é? São fake news para nós. Para ela, assim, pena não ser verdade, mas devia ser, sabe? No fundo, é isso que ela está fazendo, né? Eu não tô nem aí se não for verdade. Eu queria que fosse verdade, entendeu? Então, assim, no fundo, ela está passando a verdade dela, não é? Que é esse relativismo de verdade que a gente está vivendo hoje, não é? Porque, de repente, até a gente corre o risco de passar uma fake news quando nos é conveniente, não é isso? Quando é uma verdade que a gente acredita, sabe? E aí, isso é uma coisa que você chega a discutir lá, essa polarização que a gente está vivendo, né? Esse problema da polarização. E você vê isso, porque hoje em dia é como se todo mundo tivesse que ser assim, 100%, sabe? Como se não fosse ser humano. O ser humano erra, comete equívocos, não é? A gente está vendo agora a conversa lá do artigo da Lilia Schwartz, sabe? A conversa lá da menina com a Djamila, né? A menina que a Djamila chamou de branca de turbante, não é? E aí você vê como é que ficam as coisas assim, porque é como se as pessoas, gente, ser humano se equivoca,
não é? Eu, infelizmente, é triste, mas eu posso falar uma grande bobagem para você, Keila, entendeu? Eu não estou acima do bem e do mal para falar alguma coisa que não seja... para falar só coisas pertinentes, né? Eu posso falar coisas impertinentes, né? É o que o Nietzsche fala, humano demasiadamente humano, né? E ser humano não é, assim, ser o correto. E a gente está vivendo esse mundo, né? Que não tem tolerância, que não tem diálogo. Por isso que eu acho que é muito relevante quando você chega na sua conclusão e que você coloca como solução, que é uma solução, a educação, né? Porque é educação. E aí eu acho que não é só educação, educação de digital, não. Educação no sentido crítico, sabe? Assim, das pessoas terem consciência. Porque o que você vê nesse grupo lá, né? Quando a pessoa, ela arrisca uma criticazinha, é uma criticazinha o que você pontou lá, né? A pessoa, se ela não vai contra, ela tá só assim, mas e se? Uf, tá fora, entendeu? Ela não pode problematizar nada. E aí você fica assim, que mundo é esse, sabe? Que educação é essa, né? Que as pessoas não exercem a capacidade crítica delas, né? De duvidar, não é? De questionar, enfim, eu acho que é um pouco isso. E daí, talvez, eu sinta esse movimento que você fala, né? Da direita no mundo inteiro e dessa política anti-educação, né? Desse posicionamento anti-educação, é porque eles sabem do risco que é gente educada, não é? O risco de gente educada. E aí, quando você vê o sucateamento da educação no nosso país e em vários outros lugares, é uma tentativa disso, né? De fazer com que essas pessoas elas não tenham senso crítico. Isso é falta de senso crítico, não é? E você mesmo observou lá, tem 13 mil e não sei quantas pessoas nesse grupo, mas quando alguém duvida de alguma coisa, e cá para nós, né, a gente deve ter um monte de gente que procura lá vacina, olha, uma mãe, vai ser mãe pela primeira vez, sabe? Alguém já falou no ouvido dela, olha, vacina, um menino seu pode ficar autista. Você quer ler alguma coisa sobre esse assunto, não é? Você quer saber, nossa, será que é mesmo, né? Aí, de repente, você vai e cai num grupo desses. Né? E aí você vê que essa coisa, e tem muito a ver com esse programa nosso, que felizmente acabou, mas essa discussão que os estudos culturais colocam do mundo complexo, não é? Porque você usa argumento de ciência para falar mal da ciência. Porque eles não falam, não é um grupo de oração ali, sabe? Não é um grupo de oração que fala, vamos rezar agora. Não. Então, eles são pessoas que acham que estão usando a racionalidade delas, não é? São argumentos racionais para se posicionarem contra uma política pública que é a obrigatoriedade da vacinação, não é isso? E aí você tem um discurso racional que confunde o que vem a ser liberdade, né? A liberdade, assim, eu vou escolher, eu que tenho que escolher, não é? Que é o discurso liberal mesmo, assim, dessa coisa, de eu ter que ser livre para fazer as coisas, inclusive para fazer más coisas, né? Enfim, então eu acho muito importante essa coisa que você coloca na conclusão, que o fundamental é a educação, não é? E eu sugiro, né? Agora você vai ter que fazer a revisão lá, né, de português. Você escolheu uma pessoa do discurso para você pôr no texto. Que hora você põe a primeira pessoa, hora do singular, hora você põe a primeira do plural, entendeu? Eu não tenho problema nenhum com pessoa de discurso, né? Tem gente que acha que tem que ser uma. Mas você escolheu uma, entendeu? Porque tem parágrafo, você usa a primeira e você usa a primeira singular, a primeira do plural. E, enfim, eu acho que é uma coisinha assim que vale a pena dar uma olhada para escolher uma que seja sua voz, assim, na escrita do texto, tá? Então é isso, te dar os parabéns. Eu vou te indicar outro livro, tá? Esse aqui, que são questões que te interessam, eu acho, que chama Uberização, a nova onda do trabalho precarizado, sabe? Que é um texto. É uma editora que chama Ubu, que tem lançado uns livros muito interessantes, sabe, Keila? Assim, que eu acho que é interessante, porque escrever sobre o que é da nossa época é muito complicado, né?
com certeza para você foi muito mais fácil escrever da revolta da vacina do que escrever agora sobre o movimento anti-vacina, né? Porque isso já acabou, está lá congelado, não é isso? Então, e você está escrevendo do que está acontecendo agora, igual esse povo aí começou a falar lá que a vacina é que tinha gerado coronavírus. Aí com certeza já não deve mais estar conversando esse tipo de coisa lá, né? Porque a história vai fazendo com que as narrativas sejam alteradas, né? E não é só a vontade de mudar o discurso, é a sociedade que muda e o discurso é uma expressão do que é a nossa sociedade, né? É uma expressão social. Minha querida, tudo de bom para você, viu? Acho esse espetáculo. Muito obrigada mesmo de participar de uma banca, de uma pessoa tão brilhante que é você, viu, Keila? Tão responsável, é uma coisa muito bacana. Esse momento, assim, de, sei lá, do planeta, né? Que você ouve falar de tanta picaretagem e você vê gente séria e responsável, é uma coisa muito prazerosa. Obrigada mesmo, tá? Parabéns. Obrigado, professora. Pronto. Keila, gostaria de comentar? Sim, quero agradecer todos os comentários, fui tentando registrar tudo aqui, achei todos muito pertinentes, quero agradecer de verdade, quero agradecer a disponibilidade, né, de participar, de ler também, assim, nossa, as duas professoras, uma leitura tão cuidadosa, realmente querendo contribuir de verdade, assim, para o meu aprendizado mesmo, assim, realmente é muito, muito grata mesmo. E a gente já está finalizando? Não, ainda a gente ainda tem que Ah, tá. deliberar. Vocês ainda vão deliberar ali. Eu quero só aproveitar, eu quero fazer um registro importante aqui. Quero dedicar meu trabalho, a apresentação, a duas pessoas importantes, que é o professor Rodrigo, meu orientador, que me orientou de forma assim muito cuidadosa, de forma diferente, assim, porque ele permitiu que eu seguisse tudo que eu estava pretendendo trilhar, mas sempre pontuando assim com questionamentos, nunca me dizendo o que eu tinha que fazer, sempre fazendo questionamentos que me permitiam refletir, falar, pensar, olha, esse lado eu não tinha visto. Então, assim, de uma forma muito, muito cuidadosa, assim, tenho muito a agradecer mesmo. Sugestões de leitura que fizeram toda a diferença para mim, para o trabalho, para o que finalizou, né? E também a professora Astreia, que foi assim super disponível todas as vezes que eu quis falar com ela, super disposta a ouvir, a contribuir com ideias. Então, assim, acho que eu tenho que dedicar esse trabalho a essas duas pessoas que foram pessoas muito importantes para o resultado do trabalho. É isso mesmo, Keila. A gente tem que reconhecer, né, quando tem professores tão especiais na nossa trajetória. Nós, professores que estamos vivendo uma fase tão complicada, né, com adaptações de sistema, tudo em prol dos nossos alunos. Então, quando a gente tem reconhecimento igual esse que você está fazendo, é muito especial para a gente. Demonstra que a gente está no caminho certo e é uma força para a gente continuar seguindo e batalhando sempre pelos nossos alunos. Você que está concluindo agora o seu mestrado, vai certamente exercer o magistério também, e eu tenho certeza que com brilhantismo, né? Até pelo fato de ter essa consciência. É bacana você ter feito a referência a dois professores também que contribuíram com o seu trabalho. O professor Rodrigo Rodrigues, deixo aqui também o meu agradecimento a ele, né, pelo fato de ter te orientado tão bem. O sucesso do trabalho também passa pelo sucesso dele na orientação. E a professora Astreia, né, que tão bem coordenou esse curso durante a maior parte do tempo. E o sucesso desse curso se deve a esse esforço dela e da equipe toda que acompanhou ela, os professores. A começar pela própria professora Vanessa, aqui, que está nessa banca, né? Eu que sempre acompanhei a professora Vanessa também, sei da dedicação que ela tem à Universidade FUMEC e todo o trabalho que ela sempre desenvolveu e exerceu na instituição, em todos os cargos que ela já ocupou, né? Em todos os cargos administrativos, então não foi só no magistério que ela contribuiu com a nossa instituição. Keila, nós estamos numa situação até peculiar para mim, porque a banca transcorreu de forma tão tranquila
que eu tinha programado com o Júlio de consultar as professoras, as queridas colegas professoras, pelo WhatsApp, para saber o critério. Mas a banca transcorreu de forma tão tranquila que eu entendo que... Eu até consultei previamente a professora Poliana, não tive a oportunidade de consultar a professora Vanessa antes, mas, professora Vanessa, a senhora está de acordo a gente atribuir já a nota aqui, a nota no critério de uma vez? Sim? Aham, sim. Professora Poliana, então? Aprovadíssima. Aprovadíssima. Professora Vanessa? Então, aprovada com louvor. Olha, eu não posso fazer diferente, né? Porque eu sou o orientador ad hoc, presidente, né? Eu tenho que seguir as professoras que aqui, né? Não vou ser trucidado aqui nessa banca. Poder estar com as mulheres agora, tá? Pois é. Mas, brincadeira da parte, que eu também te aprovo, tá? Eu tive condição de fazer a leitura, ainda que rápida, do seu trabalho. Eu sempre faço 2 leituras do trabalho, uma leitura metodológica, uma leitura de conteúdo. E te dou os parabéns, seu trabalho atendeu todos os critérios específicos que uma dissertação de mestrado deve ter, né? O seu trabalho tem uma temática, tem um tema-problema, estruturalmente tem um começo, meio e um fim, muito bem cuidado na parte metodológica, na parte da BNT. Eu te sugiro só fazer uma leitura final antes do depósito, para fazer esse ajuste que a professora Vanessa te sugeriu, no sentido de definir, né, se você vai usar a primeira pessoa ou a terceira pessoa. Eu, particularmente, também não tenho problema com a primeira pessoa. Eu entendo que o aluno que escolheu a primeira pessoa, ele tem propriedade para isso, e o seu trabalho reflete isso, porque você se posiciona em todos os capítulos, que é algo essencial também numa dissertação, começando só não ficar citando fulano e beltrano, também no final de cada tópico se posicionar, e você fez isso muito bem, né? E muito bem até sobre temáticas complexas, como foi falado pela professora Poliana e pela professora Vanessa, né? Falando até do que é o algoritmo, né? Então, que é algo complexo para nós que não somos da área de engenharia, né? Da área tão próximos da área das exatas, né? Da matemática. Então, apesar de ter uma interrupção forte com tudo que a gente estuda, então, te dá os parabéns pela excelência do seu trabalho. Não deixe de pensar numa publicação, porque isso é importante para você, é importante para a universidade também, né? Para a nota da universidade. E não nos abandone, né? Continue voltando a casa e espero para fazer o doutorado com a gente, né? No curso. Pois é, professor, eu era super candidata para o doutorado do Estudos Culturais Contemporâneos, mas... Mas quem sabe, né? Quem sabe nós temos outros doutorados na casa. E quem sabe a gente não volta com essa ideia daqui a algum tempo, agora que a gente está conseguindo fazer uma reestruturação dos cursos da universidade, quem sabe que a gente não consegue voltar com essa ideia do doutorado nos estudos culturais. Eu já te antecipo aqui que eu sou favorável a isso, tá? Falta tanta cultura nesse país, nós chegamos a conversar por telefone a respeito disso. Você ter um mestrado e um doutorado nessa área é essencial para a evolução do país, é essencial para a evolução das pessoas, né? De uma cultura. O país precisa de mais cultura, é assim que a gente vai evoluir esse país. Então, te dá mais uma vez os parabéns e eu deixo a palavra final aí com a professora Poliana, que eu agradeço, a professora Vanessa. Gostaria de comentar alguma coisa? Acho que para mim tá ok, né? A gente encerra aqui para mim, a minha última defesa, minha última banca aqui no programa, não é? Que foi uma experiência, assim, muito importante na minha vida, na sua, né, Keila? A gente teve um grupo, assim, de alunos muito bacanas, né? Você faz agradecimento a eles. E realmente é um grupo muito legal esse da sua turma, né? Enfim, então é isso. Agradeço a oportunidade, agradeço aí, Poliana. A gente vai se encontrando por aí, né, Poliana? Isso. Obrigada. Eu pergunto aos professores porque a gente tem um canal na universidade de divulgação do YouTube, de algumas bancas, alguns projetos, e o trabalho da Keila foi um trabalho tão especial, tão bem feito, e é uma temática tão atual,
que eu pergunto às queridas professoras e àqueles se importariam da gente divulgar isso no canal oficial da instituição, essa banca. Eu acho que deve divulgar, sim, né, para circular mesmo esse trabalho, para que a Keila possa dialogar com o outro público que não a gente, né? E se tem uma coisa que eu quero dizer é isso, tá, Keila? Precisa publicar, e se você quiser, você já tem uma parceira para publicar contigo, porque essa é uma coisa que me interessa grandemente, você sabe disso, a gente tem... Lá na Fiocruz a gente tem 2 grandes projetos ligados à questão da história do Covid, né? E aí tem um do Ministério da Ciência e Tecnologia também. Acho que seria maravilhoso. Seu trabalho contribui, dialoga, assim. Depois a gente conversa sobre isso. Você me procura para a gente conversar sobre isso, tá bom? Vamos conversar. Olha que esse tipo de convite não aparece todo dia, viu, Keila? Então, eu você se aproveitava, viu? Só lisonjeada. O Keila, então, gostaria de finalizar mais uma vez? Quero mais uma vez agradecer às professoras pela contribuição valiosa mesmo. Muito obrigada. Quero agradecer a você, professor Sérgio. Pegou esse bonde aí andando. A ligação na terça-feira, né, que a gente teve aquela notícia, me deixou um pouquinho desnorteada. E a sua ligação fez toda a diferença para me tranquilizar. Quero agradecer pela gentileza, pelo cuidado e por ter aceitado a presidir a banca. Assim, em cima da hora. Obrigada. Eu tô esquecendo até de um momento formal aqui nas bancas também, porque eu tenho que te declarar mestra, né? É possível as 2 formas, né? Keila, então, com muita honra, né? Agradecendo a professora Poliana, agradecendo a professora Vanessa pelas avaliações, agradecendo ao professor Rodrigo Rodrigues pela orientação durante esse tempo a você e agradecendo também a professora Astré pela coordenação do curso. Em nome do magnífico reitor, eu te declaro a partir desse momento agora mestra no mestrado em Estudos Culturais pela Universidade FUMEC. Tá? Meus parabéns. O Júlio acaba de entrar também, né? Para ser testemunha desse momento. Então, te dando os parabéns, viu, Keila, por esse momento especial aí na sua trajetória. Muito obrigada. O Júlio vai preparar as documentações e aí nós vamos mandar as declarações de participação para a professora Poliana, para a professora Vanessa e a declaração de conclusão, tá, Keila? Porque na sequência você vai ter que dar início àquele procedimento de depósito do trabalho para o início do certificado. Ok? Tá certo. Aí eu vou pedir você para depois entrar em contato com o Júlio, só para ver a formalização disso, como que é feito na instituição. Tá bom, tá certo. Ok? Eu aproveito até para agradecer ao Júlio, que é sempre no decorrer do mestrado todo, um anjo da guarda, acho que de todos os alunos ali. Professores. Também. Júlio, eu nem chamo de Júlio, chamo de Julião, porque ele salva a gente todo dia. Não, mas eu agradeço pelas palavras e, assim, a gente sente um pouquinho isso que vocês vivem, né, todos nessa reta final da defesa de vocês. Então, assim, cada vez que eu vejo uma defesa, eu fico mais gratificado ainda de ver vocês chegarem, porque quando às vezes entra sem saber o destino final, né, e chegar nesse momento aqui e ver essa realização é muito importante. Parabéns, Keila, parabéns, professores, né? Obrigado, eu acompanhei, assim, eu tô ficando expert nas bancas agora, eu tô acompanhando todas. Tá certo, mas parabéns mesmo, Keila, obrigado pelas palavras, viu? Gente, então, se encerramos, eu vou dar por encerrada também a sessão, ok? Quero agradecer mais uma vez. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Tchau. Um abraço a todos. Fiquem bem. Obrigada. Tchau.